Faculdade Bethesda, moldando vocacionados, apresenta Crescendo na Fé. O programa Crescendo na Fé é um oferecimento da Faculdade Teológica Bethesda, principal faculdade de ensino à distância quando o assunto é teologia no Brasil. Fica esperto, você que é chamado por Deus, você que foi convocado por Deus para trabalhar pelo reino, que daqui a pouco tem recados muito específicos da nossa faculdade direto para você. Bom, você pode participar ao vivo com a gente nessa programação, mandando seu e-mail para crescendonafé@hotmail.com, crescendonafé@hotmail.com, do jeitinho que está aparecendo agora no seu vídeo. E você pode colocar o teu nome, tua cidade, a tua igreja, e aí sim você coloca a sua dúvida. Se você tem uma dúvida da Bíblia ou da teologia, manda pra gente que a gente resolve pra você. Comigo no programa de hoje está aqui o nosso professor responsável pelo plantão Tira Dúvidas da faculdade, ele que tem a formação na Universidade de São Paulo, a USP, professor Zev Rachalon. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, meu irmão. É com grande alegria que estamos aqui novamente para dar a nossa contribuição no reino de Deus e também colocarmos em prática, acima de tudo, os preceitos que estão contidos na palavra de Deus, de modo que nós possamos ser verdadeiramente servos do Altíssimo. Com a gente também no programa Crescendo na Fé dessa manhã, nós temos aqui a satisfação de ter o pastor Arthur Bittencourt, ele que é vice-presidente executivo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Utinga, na cidade de Santo André. Ele também é advogado e um grande servo de Deus, diretor do programa Exaltando a Palavra, o programa veiculado na Rádio Musical FM em São Paulo. Já participa há vários anos com a gente do programa Crescendo na Fé e pela primeira vez aqui na TV com a gente. Pastor Arthur, seja bem-vindo ao programa Crescendo na Fé. Bom dia, pastor César Cavalcante, muito bom estar aqui com vocês, Eve, nesta bela programação, e queremos contribuir para o reino de Deus. Vamos trabalhar. Muito obrigado pelo convite e desejo de fato contribuir para a elevação do conhecimento dos nossos telespectadores. Eu já começo aqui, meus irmãos, com uma pergunta. Essa pergunta é do Fábio Lima. Ele pergunta o seguinte, ele é daqui da Zona Leste de São Paulo. Pastor, gostaria de saber se no céu as pessoas ainda terão direito ao livre-arbítrio. Se sim, pode haver então uma nova queda, já que se tem livre-arbítrio, tem o direito de optar, inclusive, pelo erro. Como é que vai funcionar isso aí? Professor Zev. Bom, essa é uma questão extremamente complexa, de modo que nós não podemos ter uma resposta definitiva. O que nós podemos afirmar é, a partir dos dados da revelação, acerca do livre-arbítrio que foi jogado para o espaço. Agora, assim como houve uma rebelião no reino dos céus anterior à queda humana, nós não temos instrumentais nem filosóficos nem teológicos para afirmarmos categoricamente se poderá ou não haver uma nova rebelião no reino dos céus. Claro, fica à vontade, pastor. Dentro da linha do Dr. Norman Geisler, ele coloca na sua teologia sistemática, e aqui é o que está em foco, esse é um assunto escatológico. Ele diz que nós seremos impecáveis, ou não seremos capazes de pecar. Por quê? 1 João 3, verso 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E Filipenses 3, 21 diz que nós receberemos o corpo glorioso de Cristo. Nosso abatido corpo será transformado num corpo glorioso. Se a gente pensar dentro dessa linha, então significa que nós não teremos condições de pecar, porque aí sim retornaremos como na origem ou nos tempos eternos, estaremos num ambiente perfeito, e assim como Jesus hoje, em sua glória, em sua santidade, está diante do Pai, nós também estaremos
E eu acredito particularmente que nós não teremos essa condição de pecar. Tem aqui uma outra pergunta. Se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, se você tem uma coisa que fica quebrando a cabeça, se você não consegue resolver na Bíblia, manda pra gente que a gente resolve pra você. crescendonafé@hotmail.com é o e-mail, é o ponto de contato que você tem para falar direto com a gente aqui no programa Crescendo na Fé. Pastor Arthur, tem aqui uma pergunta do pastor Valmir Souza Santos. Ele é da igreja chamada Refúgio em Cristo. Não aparece aqui a cidade. Ele diz o seguinte: bom dia a todos vocês, paz do Senhor. Gostaria de saber por que depois de Pentecostes, em Atos capítulo 2, cessaram os dons de falar em línguas e posteriormente os cristãos só voltaram a manifestar esses dons em 1906 a partir do avivamento na Rua Azusa. Que Deus abençoe vocês. Como é que funciona essa questão, pastor Arthur Bittencourt? Pastor Valmir, eu respondo da seguinte forma para o amado: essa postulação na sua pergunta, ela não procede, ela é imprecisa, porque veja que o próprio texto bíblico em Atos reflete e relata outras ocorrências de pessoas que falaram em línguas que não foi no livro de Atos, em capítulo 2, melhor dizendo. Então, por exemplo, Atos 8, nós vemos lá em Samaria, pessoas que também receberam o dom do Espírito e falaram em línguas. Capítulo 9 registra a conversão de Saulo, que depois se torna Paulo, e ele escreve em 1 de Coríntios que ele também falava muito em línguas, mais do que outros. No capítulo 10, em Cesareia, o apóstolo Pedro chega, impõe as mãos sobre Cornélio, prega a palavra sobre todos os da casa de Cornélio, e diz a Bíblia que o Espírito caiu sobre eles e eles também falaram em línguas. E aí no capítulo 19, em Éfeso, de igual modo, pessoas que ali foram batizadas nas águas também receberam este dom do Espírito, foram batizadas no Espírito e falaram em línguas. Portanto, a gente encontra pelo menos mais 4 ocorrências só no livro de Atos, complementando com 1 de Coríntios. Então fica bem claro que a igreja de Corinto também continha homens e mulheres que falavam em línguas. 1 de Coríntios capítulo 12 e 1 de Coríntios 14, no versículo 2, Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ou seja, fortalece-se a si mesmo. Nesse sentido, é claro que há uma distinção aí teológica das línguas lá de Atos 2 com as línguas em 1 de Coríntios 14. Porém, relatam que essas pessoas falavam em línguas. Se você tem uma pergunta, manda pra gente para crescendonafé@hotmail.com. Tem aqui mais uma pergunta. Bom dia, pastor César. Um dos grandes mistérios da vida é a morte, e sempre tive dúvidas sobre o que nos acontecerá depois da morte. Sei que um dia seremos julgados, mas até que isso aconteça, onde estaremos durante todo esse tempo? Será que iremos para o paraíso para aguardarmos o julgamento final, tendo em vista que Jesus disse ao ladrão na cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? E quanto aos que não são de Cristo, onde estarão? Abraço a todos vocês do programa, parabéns pelo trabalho de vocês. É o Marcos Adão trazendo essa pergunta, professor Zé Rachalão. Bom, nós temos um relato em Lucas 16 sobre a morte, né, de Lázaro, e a morte também do rico, que vivia em extrema riqueza. Nós sabemos que o rico, após ter morrido, ele foi para o lugar de tormento, no que nós temos teologicamente definido como Sheol, que tinha uma divisão, ou seja, nós tínhamos o lugar de tormento para aqueles que não criam verdadeiramente em Deus, que não praticavam a justiça, e nós tínhamos o seio de Abraão, que também estava no Sheol, só que havia uma separação entre eles. E nós sabemos, à luz das Sagradas Escrituras, que Cristo, após a sua morte, ele levou aquela parte em que estavam os justos, né, para o que nós chamamos hoje de paraíso. De modo que nós podemos entender que toda pessoa que morre em Cristo Jesus vai para o paraíso, que não está mais naquela dimensão que é conhecida em hebraico como Sheol, que em grego seria Hades. E aquelas pessoas que morreram, e que na verdade não creram em Deus, vai estar naquela parte que agora está sozinha, no que nós chamamos então de Sheol, cujo equivalente seria Hades. Portanto, uma pessoa que morre com Cristo vai para o paraíso aguardando a ressurreição dos mortos, e uma pessoa que morreu sem Cristo como seu Senhor e Salvador vai para
para o lugar de tormento, que nós sabemos que não será o definitivo, mas será uma espécie de antecâmara que vai ser simplesmente o critério para que ele fique naquele lugar aguardando também a ressurreição dos mortos para a condenação eterna do lago de fogo e enxofre. Ou seja, uma coisa é inferno e outra coisa é lago de fogo. Sim. O paraíso está para a redenção eterna, assim como o Sheol, inferno, que no caso podemos entender. Exatamente. Bom, vamos lá. Aí fecha com o texto de Apocalipse 20, dizendo que o inferno um dia também será lançado dentro do lago de fogo, né? 2014. Obrigado, pastor Arthur. A gente tem aqui uma pergunta do Christian de Campinas. Ele mandou essa pergunta pelo nosso Facebook, por onde você também pode participar, www.facebook.com/Crescendo na Fé. Ele pergunta assim: a santidade está ligada às ações e atitudes, ou a santidade está ligada à presença de Deus na vida das pessoas? Eu vou pegar essa pergunta, transmitir ela para o pastor Arthur Bittencourt. E aí, pastor Arthur Bittencourt, como é que a gente entende a santidade nesse quesito? Eu vou me socorrer de uma frase de John Wesley, que dizia que santificação é a vida de Deus na alma do homem. Então, nesse sentido, a presença de Deus, ela precede as ações e as obras deste homem, o que vai evidenciar a santificação ou a santidade que essa pessoa tem. Do ponto de vista teológico, há uma pequena distinção entre santificação e santidade. Santidade seria o estágio final. A santificação é o meio ou processo pelo qual a pessoa chega ao patamar de santidade. É muito interessante porque a Bíblia diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Levítico 11:45, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, Deus ordenando ao seu povo para que este povo fosse santo como Ele é santo. Então é uma ordem para que sejamos santos. E desta forma, por cumprir esta ordenança, a gente pensa logo nos atributos de Deus. Se Deus é santo, dizia A.W. Tozer, logo todos os seus atributos também são santos. E nesse sentido, nós precisamos entender, quando os serafins lá em Isaías capítulo 6 olharam para o trono de Deus, olharam para a sua glória, eles disseram no trisságio celestial, dizendo: Santo, Santo, Santo. Significa dizer que a santidade é o atributo mais notório de Deus. Nesse sentido, é um atributo comunicável. Existem atributos incomunicáveis, vocês vão aprender isso no curso teológico da FTB. Existem os atributos comunicáveis. E nesse sentido, a santidade é um atributo comunicável, porque Deus reflete a vida dele em nós e dessa forma nós somos santos em Cristo Jesus do ponto de vista posicional. É isso aí. Se você tem sua pergunta, é só escrever pra gente, crescendonafé@hotmail.com. Tem aqui mais uma pergunta de um telespectador, agora é a Daniele Fernandes dos Santos. Ela pergunta o seguinte: olá, graça e paz, bom dia e tal. Gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre livre-arbítrio e predestinação. Professor Zeir Rachalom, será que os 500 anos de debate sobre isso você vai resolver agora em 2 minutos? De forma alguma, é impossível. E quero deixar aqui bem claro para todos os prezados telespectadores que qualquer uma das posições extremistas eu não aceito. Portanto, aquele que defende de um modo extremamente rigoroso a predestinação, que é conhecida também como uma vertente dentro do calvinismo, como aquele que defende também uma concepção extremamente arminiana, que bate muito na tecla do livre-arbítrio, eu realmente não aceito. E vou mais longe ainda, e afirmo que nem acho que seja possível haver uma harmonização intermediária. Ou seja, eu defendo a posição de que Deus está em uma dimensão além do que nós podemos definir como sendo ou uma posição que defende o livre-arbítrio ou aquela outra posição antípoda que defende que o ser humano não tenha liberdade. Portanto, o que eu tenho a dizer à prezada telespectadora é que nós devemos aceitar o que a Bíblia Sagrada nos apresenta
ainda que nós só tenhamos duas possibilidades de categorizar, ou seja, aquela que acredita na liberdade humana e aquela que afirma que as coisas já estão pré-determinadas. Pastor Arthur, tem aqui mais uma pergunta que eu vou direcionar para o irmão, que diz o seguinte: bom dia, né? Por favor, pastor, me expliquem essa questão. É verdade que os países dos Emirados Árabes, Israel, Iraque, Irã, tal, pagam o preço de tantas guerras nos dias atuais devido ao que se lê na Bíblia, que quando Jesus foi a julgamento, o povo preferiu que soltassem a Barrabás e disseram que o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos? Isso foi uma maldição que eles mesmos proferiram? Quem faz a pergunta é a irmã Helenita Lopes. Vamos lá, pastor. Helenita, a sua pergunta tem como base o texto de Mateus 27 e 25. Na verdade, os estudiosos, alguns deles, associam este texto com uma espécie de sofrimento aplicado à casa de Israel, à nação de Israel, e não num conjunto de países como você mencionou aqui na tua pergunta. É um terreno perigoso, escorregadio, porque entra muito no campo da especulação. Então, por não se determinar ou não poder se determinar com precisão, eu acho que fica mais no campo de um estudo, mas nós, pela Bíblia, não podemos afirmar categoricamente, porque não há nenhum texto que afirme que após esta declaração dos filhos de Israel, dizendo que o seu sangue inocente caia sobre nós, não há nenhum tipo de menção de que eles foram punidos ou tiveram uma consequência grave em relação a essa sua pergunta. Agora a gente tem uma questão que chegou aqui pelo Twitter. Como e por quem os livros da Bíblia foram selecionados? Qual foi o critério utilizado para definir os livros que fariam parte ou não das Escrituras Sagradas? É o Alexandre de Hortolândia que faz essa questão pra gente. Uma pergunta técnica essa, né? Então, professor Zeve, tá aí uma boa pergunta para você. Pois não. Essa questão tem a ver inicialmente com o conceito em hebraico da palavra kané, que significa vara, tendo como desdobramento essencialmente o conceito de norma, padrão, do que é aceito referente à tradição que vai reconhecer o peso ou validade de uma determinada literatura que estava em voga. E nós sabemos que, por ocasião, né, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado praticamente, porque quando nosso Senhor Jesus Cristo disse que vai ser pedido a conta do sangue de todos os justos, né, que foram vertidos na terra, desde Abel até a morte do sumo sacerdote Zacarias, que não é o profeta Zacarias, nós vamos saber que Cristo estava já endossando o cânon judaico. Por quê? Porque, segundo a ordem do cânon judaico, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, é o livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit, e que significa no princípio. E o último livro no qual está sendo descrito a morte do sumo sacerdote Zacarias é no livro de Crônicas, que em hebraico é Dvrei Hayamim Beit. Portanto, esta ordem já foi extremamente enfatizada, ratificada pelo nosso Senhor Jesus. O mais interessante é que esta ordem foi ratificada também no concílio de Jâmnia, que aconteceu provavelmente no ano 90 da nossa era. Portanto, o critério que eu sempre falo máximo para saber da veracidade do Antigo Testamento, do ponto de vista da canonização dos livros, está, né, na dependência do que o Senhor Jesus Cristo afirmou. E nós sabemos que quando nós falamos então de canonicidade do Novo Testamento, nós temos alguns critérios que devem ser considerados tanto do ponto de vista daqueles que fizeram parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixaram registrados, como também critérios para se analisar o peso da historiografia que nós vamos ter em termos mais técnicos chamado de doxografia,
Ou seja, o que nós vamos ter em escritos que não fazem parte do cânon que nós aceitamos, mas que ratificam a autoridade daqueles que fizeram parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, pertencendo então ao que nós chamamos de corpo apostólico. Tem aqui uma pergunta, vamos lá para o pastor Arthur. Saudações cristãs, parabenizo a vocês pelo programa, e o nível do programa Crescendo na Fé é uma verdadeira escola para o povo de Deus. O arrebatamento da igreja será visível ou invisível? Se for visível, os que já morreram em Cristo também o verão? O Silvio Sestari, da cidade de Campinas. O pastor Arthur passa por a questão da orientação pré ou pós-tribulacionista, né? Vamos lá. Exatamente, César. A questão da cadeira teológica de interpretação dos eventos futuros, que nós chamamos na teologia de escatologia. Bom, não tenho tempo para articular aqui todas, mas dentro de uma linha chamada pré-tribulacionista, que aguarda a volta de Jesus, a igreja que aguarda, numa primeira fase, este arrebatamento, este rapto da igreja será invisível. E essa pergunta aqui, ela do Silvio, é interessante porque depende do ponto de vista do observador. Então, para o mundo, nós acreditamos que o mundo não verá. Ela, portanto, será invisível. Agora, os participantes do arrebatamento, claro, verão o próprio Cristo. Os mortos, a Bíblia diz que primeiro os vivos serão transformados, e os mortos, ou melhor, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. E todos nos encontraremos nas nuvens, para depois nos encontrarmos com Cristo nos ares. Então esta é a linha de interpretação pré-tribulacionista. Ocorrerá o início então da grande tribulação aqui na terra, os 7 anos. Após este tempo, Cristo volta, depois da igreja ter passado pelo tribunal de Cristo e pela recepção das bodas do Cordeiro, lá na glória. Então Jesus volta com a igreja, e aí entra o texto de Apocalipse capítulo 19 e 11, no momento em que as nações estiverem confederadas cercando Israel, o próprio Senhor Jesus se manifestará com poder, a igreja ao seu lado, cercado dos exércitos celestiais, montado num cavalo branco. O Senhor Jesus então desbaratará os inimigos da casa de Israel. Texto aí, nesse caso, você pode trabalhar, por exemplo, com o texto 2 Tessalonicenses 2:8 e também com Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eu vou fazer agora a chamada para um momento de entrevista do programa Crescendo na Fé, e hoje você vai conhecer um dos principais missionários do Brasil, fazendo história no mundo todo, sobretudo na Janela 1040. Para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho mais do que é isso. É o pastor Davi Botelho, presidente da Missão Horizontes. E agora você fica um pouquinho com a primeira parte da nossa entrevista que a Yael fez com o pastor Davi Botelho, e o programa Crescendo na Fé segue voltando daqui a pouquinho. Fica ligado nessa entrevista que vai valer muito a pena. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Bom dia a todos vocês que estão assistindo o programa Crescendo na Fé. Hoje nós estamos aqui para conversar com o pastor Davi Botelho, que é presidente da Horizontes da América Latina, uma organização que leva o Evangelho de Jesus Cristo para outros países do mundo onde as pessoas não conhecem ainda o Evangelho de Jesus. Pastor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer estar aqui nesse programa para compartilhar aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Amém. Pastor, como que era a vida do senhor antes de ser missionário? Eu era coordenador técnico da engenharia de produção de uma indústria automobilística no estado de São Paulo, quando eu entendi que Deus estava me chamando para levar o Evangelho até os confins da terra. E dali eu fui para o seminário, e do seminário me preparei e fui para, primeiro, a Bolívia, dentro da selva boliviana, para estar trabalhando entre os índios aiureus e dali para outros lugares do mundo. E, pastor, qual a sua missão como missionário? A missão nossa visa especificamente alcançar os povos não alcançados da Janela 1040. O que é Janela 1040? O mundo é dividido por uma linha imaginária chamada linha do Equador, e depois mais divisões chamado de graus. 10 e 40 graus acima da linha do Equador
tem um retângulo passado pela África Ocidental, ou norte da África, depois Oriente Médio, Índia, China e Japão, concentra 95% das pessoas menos evangelizadas da Terra. Um local onde está 3 blocos religiosos principais, que são islamismo, budismo, hinduísmo, além dos povos tribais, onde tem a maioria das línguas que não tem nada da Bíblia. Qual é o foco da Horizontes? O foco principal nosso é na área social, educacional, saúde, esportes e negócios. Então nós trabalhamos com essas áreas nessa região chamada Janela 1040 e além. O que faz a Horizontes exatamente? Nós temos diversos tipos de projeto. Primeiro, nós trabalhamos na conscientização da igreja. Nós temos cursos específicos para a igreja ser conscientizada, tanto na área de mobilização missionária, cursos que ajudam a igreja a ter uma visão adequada na área de missões. E então nós trabalhamos com adolescentes. Nós temos um projeto específico que chamamos Revolution Team, adolescentes com propósito, que visa a tradução bíblica e outras áreas. Recebemos o adolescente quando ele termina o 1º grau, vem para a missão, tem uma formação para morar no exterior, tanto uma formação bíblica, missiológica, intercultural, e depois ele dá continuidade aos seus estudos num país de língua hispânica, em inglês, e faz linguística, aonde ele vai aprender, além do espanhol, inglês, uma língua nativa, e depois vai ser um tradutor da Bíblia. Pastor, nós sabemos que nesses países da Janela 1040, muitos deles são fechados para o Evangelho. E tem até proibições, perseguições a missionários. Como que a Horizontes faz para entrar nesses lugares? Nossa parte de trabalho não é um trabalho como o pessoal olha normal, missionário. Nós trabalhamos para formar cidadãos do mundo onde eles podem compartilhar de Jesus. Nós temos um projeto chamado Uniásia. É um projeto de 7 anos, onde ele tem 7 formações diferentes. Formação bíblica, missiológica, intercultural, espanhol, porque ele vai morar num país de língua hispânica, inglês, ele vai estar morando também num país de língua inglesa, e vai aprender uma língua asiática, por causa que o projeto é Uniásia, para a Ásia. E além disso também une de universidade. Então ele vai fazer uma graduação ou pós-graduação lá dentro. E ali dentro ele pode compartilhar do amor de Jesus. Então ele vai como um estudante universitário, e o Brasil tem enfatizado muito essa área estudantil. Inclusive o governo brasileiro, junto com empresas, tem um projeto que é Além Fronteiras, onde tem um objetivo de preparar 100.000 universitários. E a missão também tem esse objetivo de preparar. Acreditamos que o governo brasileiro está enviando aproximadamente 35.000 missionários. Só que nós o preparamos para que ele possa confrontar com grandes desafios sobre cultura, religião, e então aí ele está preparado para compartilhar o amor de Jesus. Pastor, e além dessa dificuldade, quais seriam os maiores desafios para as missões no mundo? Quando as pessoas fazem perguntas para mim, eles fazem uma pergunta assim: é o islamismo o maior desafio? Não. Na minha opinião, o maior desafio para missões está dentro da igreja. Por quê? Porque George Peters, ele disse certa vez que o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para o propagá-lo. Então nós olhamos os desafios do mundo. Há pessoas do mundo muçulmano que estão tendo visões e sonhos com Jesus, esperando ser discipulados. E a igreja não está preparada para isso. Hoje, para 1 milhão de muçulmanos, nós temos menos de 3 missionários. Aproximadamente 280 mil pessoas para um missionário transcultural. Então são grandes desafios que a gente tem, dentro da igreja local, ter conhecimento, entender a importância de treinamento, de investimento. Porque quando se tem um obreiro aqui no Brasil, o custo é barato. Mas quando ele vai, um exemplo, para esses lugares, ele precisa, além de uma formação, ele precisa de uma boa estrutura, e ele também, além disso, ele precisa de um seguro, e todas essas coisas têm um custo, além das passagens, vistos e a formação dele.
Muito obrigada, pastor. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. A gente fica por aqui com mais uma entrevista do programa Crescendo na Fé com o pastor Davi Botelho. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Muito interessante a vida do pastor Davi Botelho, não é? Fica tranquilo que amanhã a gente vai passar a outra parte dessa entrevista. Você que está curtindo, conta para os seus amigos, telefona, manda e-mail, porque amanhã tem a segunda parte da nossa entrevista. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Essa vem da irmã Júlia, da cidade de São Paulo. Ela diz o seguinte: em João capítulo 1, versículo 18, está escrito que ninguém jamais viu Deus. Porém, no Velho Testamento existem passagens dizendo que Moisés e Jacó viram Deus face a face. Como entender essa questão? Nós temos que, em abordagem sobre os conceitos que nós vamos ter em relação a Deus, da seguinte forma: nós temos a antropopatia e temos também o antropomorfismo. Se nós insistirmos em uma interpretação estritamente literal que exige o que nós chamamos de harmonia do ponto de vista lógico, nós vamos ter algumas dificuldades na Bíblia Sagrada que vão caracterizar algumas considerações que vão ser conflitantes. Portanto, quando a Bíblia Sagrada nos diz que ninguém jamais viu a Deus, e depois nós temos a afirmação de que Jesus, que está no seio do Pai, esse viu a Deus e tornou conhecido. Quando a palavra de Deus nos diz que Moisés falou com Deus face a face, nós devemos entender que não se trata também de uma interpretação literal, mas indica, dentro do conceito judaico, de um sentido, um senso de intimidade que ele teve com Deus, de modo que a expressão falar com Deus face a face não pode ser entendido literalmente, até porque Zé, você tem, por exemplo, o pedido de Moisés querendo ver a face de Deus. Sim. Se esse texto que Moisés falava com o Senhor face a face, porque o Senhor mesmo dá esse testemunho, quando na questão de Miriam e Arão, que se levantam contra Moisés, você tem o próprio Deus dizendo o seguinte: eu falo com Moisés face a face. Se isso é literal, então por que Moisés um dia estava pedindo para ver a face de Deus? E Deus falou que nenhum ser humano poderia ver a sua face e permanecer vivo. Ninguém vê a minha face e vive. Portanto, o texto de João 1,18, quando fala que Deus nunca foi visto por ninguém, ou por alguém, depende da versão, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o fez revelar. Eu acho que fica bem claro no próprio texto a resposta, aonde o próprio Senhor Jesus, que é Deus, fez revelar o Pai. E o que é muito interessante, que teve um dos discípulos que pediu para ver a Deus, e aí Jesus respondeu para ele: mas há quanto tempo eu estou convosco? Então, quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, o que é mais interessante, para reforçar essas considerações que eu tenho feito, pastor César, é que a palavra de Deus nos diz que Deus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Então veja bem, é um paradoxo. Como você pode ter uma imagem visível de alguém que é invisível? Portanto, a palavra de Deus é um desafio à lógica humana, e nós devemos utilizar o bom senso para saber quando se trata de uma expressão que não deva ser interpretada literalmente, mas que deva ser interpretada à luz de um contexto. Tem aqui mais uma pergunta, pastor Arthur. É o Diego da cidade de Hortolândia. Ele congrega na Igreja Assembleia de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos do programa Crescendo na Fé. Se o pecado de Adão foi imposto a toda a humanidade sem direito de escolha, fazendo com que todos que após ele nascessem em pecado, por que então Deus, ao entregar seu Filho para a salvação das pessoas, não imputou também a salvação a toda a humanidade, também de forma automática? Já que a queda é automática, por que a redenção não pode ser automática? Pergunta importante, muito interessante. Bom, esse assunto dentro da teologia é soteriologia, estudo acerca da salvação. Tem duas cadeiras ou duas escolas principais na teologia que tratam esse assunto: é o arminianismo e o calvinismo.
Essa pergunta é um contraponto para o calvinismo. Essa pergunta que o Diego faz seria a favor do arminianismo. Algo muito interessante. De acordo com um dos principais autores do arminianismo hoje no mundo, chamado Roger Olson, ele escreveu alguns livros, os 10 mitos do arminianismo, e contra o calvinismo, que é o último livro dele que ele lançou em 2011 pela editora Zondervan. Ele trata essa questão e cita exatamente este ponto. O que ele diz ali? Num dos seus livros, aliados também a um livro de um outro pensador chamado Mark Driscoll, ele fala que a expiação em si não salva. Porque se a expiação salvasse, automaticamente então todos seriam salvos, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Então, nesse sentido, ele afirma que a expiação assegura a salvação. Veja que aí entra uma outra pergunta muito importante: por quem Cristo morreu? Qual é o alcance desta expiação? A linha arminiana vai dizer que ela é ilimitada, ela é universal. E a linha calvinista vai dizer que a expiação ela é limitada, ela foi apenas realizada para os eleitos. Então, nesse sentido, Roger ele trabalha num dos seus livros dizendo que a expiação, do ponto de vista arminiano, ou de John Wesley, wesleyano, diz que na expiação, Jesus morrendo por todos, ele anula a culpa do pecado original sobre todos. Nesse sentido, é o que ele chama, na visão arminiana, de graça preveniente. É uma graça que opera antes para que o pecador se arrependa e tenha fé, porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, Efésios 2:8, e a graça é a fonte, a base é o sangue de Cristo, e a fé é o instrumento de acesso a esta graça. Então, nesse sentido, a graça se manifesta, e pela fé e pelo arrependimento, você entra na salvação. Ocorre o processo chamado regeneração. Então, eu acredito que eu pincelei essas duas escolas, mas o assunto vai longe, entra na pergunta que o César fez para o Zeve na outra vez, e o debate é de séculos. Lembrando, pastor Arthur, que é verdade, o homem herda o pecado. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque nasceu pecador. Porém, todo mundo cometeu um pecado pelo menos na vida. Então você não tem alguém que é adulto e que nunca pecou. Ou seja, depravação total. A queda moral do homem a partir de Gênesis 3. Agora, todos eles pecaram, então diante de Deus todos eles são indesculpáveis, porque não, mas isso foi o Adão, tal, mas eu também pequei, você também pecou, meu pai também pecou, meu vizinho também pecou, o Papa também pecou. Todo homem nasce pecador e vive pecador, ou seja, ele só pode ser destinado ao inferno. Agora, se ele fez uma ação que merece o inferno, ele também tem que entrar com uma ação que lhe garanta a vida eterna. A vida eterna foi franqueada conforme Tito 2:11, porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mas assim como você nasce pecador, mas você oficializa-se como pecador a partir do seu próprio pecado, você também tem que se oficializar como salvo a partir do seu arrependimento. E nessa linha de pensamento, o Dr. Norman Geisler, ele coloca de maneira bem clara que a salvação ela é incondicional do ponto de vista de quem a concede, ou seja, Deus concedeu a possibilidade de salvação na morte de Jesus na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Mas ela é condicional do ponto de vista de quem recebe. Então, está disponível, essa é do ponto de vista arminiano, a salvação ela tem o potencial para atingir a todos, e cabe ao homem escolher e abraçar a morte vicária de Jesus para a obtenção da salvação. Agora tem um detalhe, irmão Arthur, que eu acho bastante interessante, é que nós vamos ter a influência do pensamento grego entrando nessa questão, porque Aristóteles fazia a distinção entre potência e ato, entre dinamis, e nós vamos ter energia. Portanto, o que nós sabemos é que normalmente os arminianos defendem a ideia de que Cristo morreu potencialmente por todos, mas morreu em ato apenas
para aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Acabam se tornando alguns. Acaba se tornando alguns. Mas de qualquer forma, a meu ver, pastor César, nós não temos como solucionar essa questão do ponto de vista teológico, nem do ponto de vista filosófico e nem do ponto de vista lógico. Na minha opinião, é um mistério insondável e que diz respeito pura e simplesmente o seu segredo, a sua articulação, tanto entre os calvinistas quanto entre os arminianos, como também tanto entre os meso-arminianos e os meso-calvinistas. É muito interessante a sua colocação, Zé, e é importante também frisar aos telespectadores que entre aquele binômio que a gente sempre trata nas nossas respostas da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Quando o arminianismo defende a chamada redenção ou expiação universal ou ilimitada, ele com isso não está abraçando ou advogando o universalismo. O universalismo é aquela doutrina errônea que assevera que no final todos serão salvos. Não, porque o arminianismo, o arminiano, ele sabe da existência do inferno e nesse sentido, aqueles que forem desobedientes ao Evangelho serão lançados no inferno. Então, uma questão polêmica. Eu sei que, de acordo com John Wesley, ele não era um otimista do potencial humano, mas ele era um otimista da graça, a tal ponto de Roger Olson, no seu livro, falar assim: olha, soberania de Deus, sim. Determinismo divino, não. Eleição, sim. Dupla predestinação, não. Expiação, sim. Expiação limitada, não. Redenção particular, não. Graça, sim. Graça irresistível e monergismo, não. Então essa é do ponto de vista da linha arminiana que o autor Roger Olson estabelece. Mas como nós temos dito, é um debate extenso e vai longe. É uma hora de programa conversa que a gente não consegue esgotar. Não consegue, certo? Então, vai aí uma pergunta do Facebook feita pelo Heber Cavalcante de Hortolândia. Ele diz assim: a distinção entre o decálogo, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, e a lei cerimonial? Segundo a doutrina pregada pelos adventistas, existe uma distinção. Eu creio que os 10 mandamentos de Êxodo 20 constituem a eterna lei de Deus. Já a lei cerimonial diz respeito ao sistema sacrificial de Israel e, ao meu ver, essa lei é que encontrou seu fim na cruz do Calvário. Tá aí a pergunta do Heber Cavalcante, ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos começar, professor Zev. A Bíblia trata de uma distinção entre lei moral e cerimonial? Existe um versículo que distingue as várias leis ou não? De maneira alguma. Nós temos uma distinção pura e simplesmente entre, o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada sobre o que seria a lei que pertence ao que nós chamamos de Antiga Aliança, e nós vamos saber que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre a lei de Cristo no Novo Testamento. Agora, inclusive, baseando-me em Wolfgang Schrage, um teólogo alemão, ele desmantela essa distinção que muitos querem fazer entre lei cerimonial e lei moral. Será que essa distinção não é apenas uma pretensão para defesa da guarda do sábado para os dias atuais? Porque, por exemplo, quando você pega o Decálogo com os 10 mandamentos, você tem lá várias leis, a grande maioria, todas elas, ou quase todas para mim, é de ordem moral. Se houvesse essa distinção, o sábado não seria um cerimonial? Porque o que tem de moral num descanso num dia? Sim, eu concordo. O que tem de imoral de trabalhar honestamente um dia, por exemplo? Então, isso é bem observado, pastor César, mas, a meu ver, o núcleo fundamental é que quando você vai pegar no Decálogo, o sábado é afirmado, e você vai, então, se refugiar nesse conceito que vai fazer a distinção entre o que é moral e o que é cerimonial, para que você justifique como deve ser observado um ensinamento, uma ordem, uma ordenança que está no Decálogo. Agora, o que para mim é mais interessante é que, partindo então dessa concepção, o Senhor Jesus Cristo, que foi o modelo exemplar daquele que cumpriu a lei em todos os seus
pré-requisitos, ele foi considerado um transgressor do sábado. Portanto, eu não consigo entender como é que existem pessoas que atualmente não conseguem entender que a concepção que deve prevalecer, inclusive para se considerar alguns tópicos da lei, dependa do crivo de Jesus, e nós vamos saber que o amor a Deus e o amor sobre todas as coisas serve como um parâmetro para considerar todos os ensinamentos da lei, prevalecendo evidentemente, segundo nós que depositamos a fé em Cristo Jesus, da lei de Cristo. O que significa, você como professor de hebraico na FTB, como fala sábado em hebraico? Shabat. E o que significa Shabat? Shabat significa descanso, repouso. Pois é, qual o entendimento do cristão? O entendimento é que nós cristãos repousamos ou descansamos não em um dia, mas nós descansamos em uma pessoa. O Senhor Jesus disse em Mateus 11:28, vinde vós que estáis cansados, sobrecarregados, ou seja, alguém carregado acima do seu limite de carregar um peso, que vocês vão encontrar o sábado, ou seja, que vocês vão encontrar repouso, ou que vocês vão encontrar descanso. O verdadeiro cristão descansa em uma pessoa. Ou seja, Jesus é o nosso Shabat. Crescendo na fé. Realização. Faculdade Bethesda. Moldando vocacionados.